eu que sou paulista e paulistano, é de uma tristeza muito grande, que foi a degradação total, num determinado momento, de uma das grandes e tradicionais rádios do estado de São Paulo, que foi a Jovem Pan, que num determinado momento, e aqui é exatamente um desses momentos, contratou influencers para fingirem que eram jornalistas. E essas influencers, e uma delas é a pessoa que proferiu as palavras, ela dia e noite praticava discurso de ódio, dia e noite discurso ofensivo contra os outros candidatos, contra a justiça eleitoral, numa clara campanha subreptícia. E aqui, pedindo todas as vezes, ao eminente relator, ao ministro Cássio, ao ministro Raul, à ministra Isabel Galotti, aqui, na minha percepção, não resta nenhuma dúvida que era uma campanha negativa descarada. Descarada porque, ao ofender a mulher do candidato, do então candidato e hoje presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ofender a hoje primeira-dama Janja, a ofensa realizada partia da ideia de uma pauta de costumes e de um discurso de ódio em relação a determinadas opções de um lado político em relação à pauta de costumes, exatamente para colocar no programa de rádio, colocar a preferência dessa rádio, dessa comentarista, sobre um candidato que adotava uma pauta, uma posição em relação à pauta de costumes. É muito claro isso. São duas pautas aqui discutidas. A questão das drogas, nem falou que a atual primeira-dama era maconheira, falou maconhista, né? Maconhenta e maconhista, termos que criou também, porque era muito genial essa influência. Então tratava uma pauta de costumes, a questão da liberação ou não das drogas, e a outra, a questão da orientação de gênero. Há um trecho em que fala: enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, tá? Você tem uma mulher impecável representando a direita. As duas pautas de costume, duas pautas que eram levantadas nas eleições, marcando exatamente aqui uma crítica a um determinado lado político e o seu apoio a outro lado político. E ainda continuou, utilizam drogas, tem o apoio de maconhistas e de pessoas perdidas na vida. Discurso de ódio, discurso preconceituoso, e um discurso de ódio, discurso preconceituoso, visando apoiar um dos candidatos. Para não ser assintosa, no sentido de citar o candidato, citou e fez a comparação em relação à então primeira-dama e à possível primeira-dama. Mas, num determinado momento, como citado pelo ministro Floriano, colocou o nome do candidato Lula no programa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali, Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista, ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil, blá, 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 blá. Então, aqui era uma crítica a duas posições que um determinado campo político, naquela eleição, adotava. Ou seja, a questão das drogas, da maconha, da descriminalização, e a questão da não discriminação de gênero. Eu não vejo como afastar isso do campo eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar a eleitora para um outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. O discurso de ódio contra os homens é de uma natureza. O discurso de ódio contra a mulher é sexista, é de costumes, é extremamente violento, é desqualificando para atingir a família, o cônjuge, principalmente os filhos, os pais, as famílias. Isto é enormemente prejudicial, porque enquanto nós fazemos um esforço para mais mulheres participarem do processo,
nós temos um movimento como este de ódio que afasta até o ânimo das mulheres de participarem. E, rapidamente também, presidente, este papel de primeiras-damas, e digo para todas elas, não é fácil. Então, eu proclamo o resultado. No mérito, por maioria, deu provimento ao recurso e julgou procedente a representação para condenar as representadas ao pagamento individual de multa no valor de R$30 mil para cada um dos representados, nos termos do voto do relator. Vencido parcialmente o ministro Raul Araújo, que fixava a multa no valor de R$10 mil, e vencida a ministra Isabel Galotti, que negava provimento ao recurso.